João 8,12. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 8, verso 12. Verso muito conhecido. João 8,12. O seguidor de Jesus Cristo. João 8,12. De novo, lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Que Deus aplique a leitura da sua santa palavra aos nossos corações. Podeis assentar, amados. Nós manifestamos assim a nossa alegria de ter um bom número de irmãos aqui essa noite. Graças a Deus por essa consciência, por esse desejo que está tomando conta da vida da igreja. O verdadeiro valor da igreja. Sabemos que muitos não estão aqui porque não podem mesmo, mas agradecemos por esses que estão vindo e venham, porque poderá chegar o tempo de você querer vir e por um problema físico, um outro problema, não poder vir mais. Mas nós queremos agradecer, graças a Deus, por esse número que aqui está. Graças a Deus. Meus amados, eu tenho pensado a respeito da bênção que nós temos como crentes em Jesus, de estarmos na luz, de tê-lo como a luz. Eu tenho pedido a Deus que me envolva um sentimento nobre de muita gratidão pelo que Jesus Cristo fez na minha vida, pelo que tem feito na vida dos irmãos. Nós precisamos ser gratos. A palavra do Senhor diz que nós já nascemos condenados, mortos em delitos e pecados. Nós já nascemos condenados. Qual justiça poderíamos fazer para satisfazer a justiça de Deus? Nenhuma. Se a Bíblia fala que a nossa justiça é um trapo de imundície. Então dou graças a Deus quando reconheço, vejo aquele bendito dia que levantei minha mãozinha, ainda com 12 anos, entrando na adolescência, para que Jesus Cristo entrasse na minha vida. Porque, irmãos, dali, quando acontece esse milagre, aí nós vamos entender que a luz realmente é mais excelente do que as trevas. A luz é mais excelente do que as trevas. A luz que é Cristo alumia as nossas trevas. Como diz o autor do livro do Eclesiastes, a luz é mais excelente do que as trevas. Queridos, quando Jesus Cristo disse, eu sou, aliás, no Novo Testamento, 13 vezes acontece essa expressão, essa afirmativa de Cristo, eu sou. Nos lembrando daquilo que Deus disse quando Moisés perguntou a ele, mas eu vou lá falar no Egito, vou chamar aquele povo e vou dizer que o Senhor me mandou tirar eles de lá. E quando eles me perguntarem quem é o Senhor, o que eu digo? Aí o Senhor respondeu, vai a eles e diz, eu sou, me mandou a voz. E 13 vezes, no Novo Testamento, Jesus chamou a si essa identidade do eu sou. E aqui ele diz, eu sou a luz do mundo. Então aqui ele deixa claro o porquê que há trevas também. Então aqui fica claro, quem tem Jesus está na luz, quem não tem Jesus está nas trevas. Não tem meio termo. Quem tem Jesus tem a luz, ele é a luz do mundo. Então quem tem Jesus tem luz.
a luz para discernir o que é o bem, o que é o mal, a luz para fugir do pecado, a luz, a iluminação que tem do que é a palavra de Deus, a luz do que é a vida cristã, a luz do que é aquilo que a Bíblia mostra a respeito da vida eterna, a luz daquilo que mostra que há uma separação eterna. Então nós temos luz, uma coisa que nos diferencia das trevas. Então esse mundo que nós estamos agora já vivenciou duas grandes guerras, e de lá para cá tem tido uma evolução cada vez maior para o mal, chegando até mesmo a zombar dos valores espirituais que são os marcos do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí mostra qual é o domínio das trevas em cima da humanidade. Então nós estamos vivendo um politeísmo, vários deuses, várias religiões, tudo em nome de um Deus. Em outras palavras, aceita-se tudo partindo-se daquele adágio que todos os rios desembocam no oceano, logo todas as religiões conduzem a Deus. Mentira do inferno. Nós sabemos que um só falou que é a luz do mundo. Um só é aquele que alumia as trevas. Então nós sabemos que um só é o caminho que leva a Deus. E meus amados, eu queria nessa noite só findar essa introdução dizendo que a falta de Jesus na vida do homem é a presença das trevas. Preste atenção nisso. A falta de Jesus na vida do ser humano, como esse mundo que nós estamos vivendo, a falta desse mundo, a falta de Cristo nesse mundo, é o que nós vamos entender o que são, ou o que é aquilo que a Bíblia chama de trevas. Aquilo que a Bíblia chama de trevas. Então, meus amados, em João capítulo 3, versículo 19, a palavra do Senhor diz assim: o julgamento é este: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas, porque as suas obras eram mais. Então, vejam bem, a falta da luz significa império das trevas. E por que império das trevas? Porque os homens amaram mais as trevas e rejeitaram aquele que é a luz. Então eu gostaria, nessa meditação rápida, de falarmos sobre duas marcas que são evidenciadas na vida de um seguidor da luz, um seguidor de Jesus Cristo, aquele que está na luz. Em primeiro lugar, vamos a Mateus, capítulo 7, versículos 13 a 15. Mateus, capítulo 7, versículos 13 a 15, são textos conhecidos, mas sempre nós estamos descobrindo verdades da palavra do Senhor. Mateus, capítulo 7, versículos 13 a 15. Mateus 7, verso 13 a 15, diz assim a palavra do Senhor: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos, olha aí, e são muitos os que entram por ela, pela porta larga. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Queridos irmãos, nesse capítulo tem uma coisa muito interessante. É o capítulo que fala de dois caminhos: um caminho largo, um caminho estreito, como nós observamos aí. Nos versículos 15 ao verso 20, apresenta duas árvores, uma que dá fruto bom, a outra que dá um fruto ruim. O terceiro está nos versos 21 e 22, que apresenta dois credos, salvos e não salvos. E o quarto são dois construtores, um construtor sábio, que construiu sobre uma rocha, e um construtor insensato, que construiu sobre areia. Mas aqui, nesse capítulo, quero pegar sobre os dois caminhos.
Então note, a maioria vai pelo caminho largo. E por que o caminho largo atrai? Porque o caminho largo não tem confrontação. O caminho largo não confronta o homem com o que ele é. O caminho largo fala coisas agradáveis. O caminho largo facilita o homem a religiosidade. O caminho largo coloca sobre o homem a capacidade de se auto-justificar. O caminho largo facilita tudo. O caminho largo é, como disse Tozer, é asfaltado. É asfaltado. Não há dificuldade pelo caminho largo. Vinde como está e continue do jeito que está. O caminho largo é uma religiosidade facilmente apresentada. É uma religiosidade onde fala-se aquilo que o povo gosta de ouvir e não mostra aquilo que o homem é. Não mostra que o homem é um pecador perdido. Não se fala numa separação eterna. O caminho largo fala muita coisa aqui para baixo. Note que muita gente que se apresentou diante de Jesus, a maior parte daquele pessoal queria ser curado, queriam coisas aqui para baixo. Todos os pedidos que faziam para Jesus era tudo aqui para baixo. Teve um moço que chegou para ele e disse: agora, que farei para herdar a vida eterna? Que farei para herdar a vida eterna? E mesmo assim, quando Jesus foi na ferida dele, ele queria a vida eterna, mas também queria as coisas aqui de baixo. Então o caminho largo é atraente, porque ele não confronta o que o homem é, um miserável pecador caído, condenado ao inferno, um rebelde, um homem que levanta o punho contra Deus, um homem que rejeita o sacrifício de Cristo porque acha que ele, pela sua conduta, se auto-justifica. Ele não precisa de um Cristo crucificado, aquilo para ele não interessa. Basta ele ter a sua própria conduta, regrar o seu caminho e pronto, é fácil. Não está impedido de pecar, não é confrontado com o pecado. Então o caminho largo é atraente por causa disso. E a palavra de Deus diz aqui que a maioria crerá nesses falsos líderes. Mateus ainda, capítulo 7 e 15, nós acabamos de ler isso. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 3 e 4, diz que o povo se recusará a dar ouvidos à sã doutrina. E olha, a história de Israel, ela pode ser muito equilibrada com a nossa. Aquilo que Israel passou no passado é a mesma coisa hoje. Jesus, se referindo a Israel, dizia: esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. E hoje é a mesma coisa. Israel se desviou correndo atrás de ídolos, fabricando ídolos. Quando Israel foi chamado para influenciar o mundo, diz que na época dos juízes, cada um se desviava, fazia o que andava, o que bem parecia aos seus olhos. E se analisar a vida cristã, ela tem muita igualdade com a história de Israel. E aqui a maioria crerá, dará crédito a líderes que não confrontem. E Paulo advertiu isso, dizendo que nos últimos dias haveria uma apostasia da fé, recusa de ouvir aquilo que confronta, e iam procurar ouvir mestres. Lembram o saudoso pastor Rocha dizia: mestre cotonete, que coçar o ouvido? Ouvir palavras agradáveis, palavras gostosas, mensagens que não confronte o homem, não mexa com o homem. Então acercar-se-ão de mestre é o que nós estamos vendo hoje. Realmente nós temos muitas denominações, igrejas aí abarrotadas de gente, mas na hora da pregação, muita cantoria, muito oba-oba, muito vai para lá, vem para cá, mas quando chega na hora da pregação de confrontar pureza, lealdade, fidelidade, sã doutrina, aí é coceira nos ouvidos. Então, queridos, o homem que procura esse tipo de caminho, o caminho largo, ele simplesmente dispensa o sacrifício de Jesus e procura se auto-justificar. Abra lá em Lucas capítulo 23, para encerrarmos essa primeira parte e entrarmos na última. Lucas 23, versículos 35 a 37.
Na crucificação de Jesus, esse trecho da crucificação é tremendo. O povo estava ali e a tudo observava. A crucificação, as marteladas dos pregos, a coroa de espinho, aquele escárnio todo, e o povo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é, de fato, o Cristo de Deus, o Messias. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Por que eu estou lendo essa passagem? Irmãos, a humanidade que procura o caminho largo, ela simplesmente está tomando hoje o lugar daquela multidão. Se tu és o Cristo, faz isso. Se tu és o Cristo, faz aquilo. Dispensa o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Eu li um artigo essa semana a respeito de adoração e louvor. O autor, um veterano obreiro, ele pergunta assim: será que esses adoradores de hoje, que cantam, que cultuam, será que eles têm noção para quem estão cantando? O que estão louvando? Será que tem noção do que foi o Calvário de Jesus Cristo? Queridos irmãos, esse povo que escolhe o caminho largo não tem a mínima noção do que foi o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. O próprio Deus se fez carne e veio pagar o preço que tu e eu não podíamos pagar, mas isso não entra nessa gente. Essa gente quer religiosidade, essa gente quer palavra que coça ouvidos, essa gente não quer ser confrontada com a verdade. Já viram quando uma casa fica, não vou dizer abandonada, né? Talvez mude um inquilino, aí a casa fica uns meses sem outro inquilino, ou então alguém põe uma casa à venda, a casa não tem ninguém lá dentro. Você passa na porta, você sabe quando uma casa está abandonada. Está cheia de poeira lá dentro, folhas de árvore, correspondência que é jogada para dentro do portão adentro, você já vê que ela está suja, está abandonada. Mas aí vem um morador e ocupa a casa. Aí você passa lá, já começa a ver que alguma coisa está mudando. A limpeza começa por dentro para fora. Vai limpando por dentro, porque não pode começar por fora. Porque se começar por fora, quando tirar o lixo de dentro, tem que começar por dentro. Começa a limpar, tira o lixo, pinta. Entrou um morador lá na casa. Nós conhecemos quando a escolha certa é aquele que disse: eu sou a luz do mundo. Porque quando a luz entra na vida do crente, o crente não pode ficar no mesmo caminho. O ser humano tem que mudar de vida, porque antes estava nas trevas, e agora quando vem o Espírito Santo e habita nele, então todas as coisas se fazem novas. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas são passadas e tudo é feito novo. Aí vem uma limpeza lá de dentro para fora, vem uma limpeza do interior, a mudança vem lá de dentro, vem para o lado de fora. E aí começa uma transformação de vida maravilhosa. Você foi e agora você não é mais. Você já foi um condenado, agora não é mais. Agora você vive uma vida de quem está no caminho estreito. Você vive uma vida onde você tem o senhorio de Cristo. Você vive uma vida controlada pelo Espírito Santo. É claro que você ainda não é perfeito, mas você está trabalhando, caminhando a perfeição que um dia nós teremos lá na Nova Jerusalém com o nosso Senhor Jesus Cristo.
Então essa é a melhor escolha. O caminho estreito dissipa as trevas. O caminho estreito limpa a sujeira do nosso pecado. E então aí surge uma nova criatura. Isaías capítulo 38, verso 1, o profeta disse ao rei Ezequias, a mandado do Senhor: prepara-te, põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerás, mas põe a tua casa em ordem. E a única ordem que pode ter dentro de um ser humano é a luz gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a luz dissipa as trevas. E meus amados, seguir Jesus é ser minoria. Caminho estreito. Seguir Jesus nunca foi maioria, desde a igreja primitiva. Os crentes sinceros, os verdadeiros cristãos, nunca foram maioria na história, sempre foram minoria, porque caminho estreito é para minoria e não para maioria. E em segundo lugar, para terminar, o seguidor de Jesus tem uma mensagem viva. O seguidor de Jesus tem uma mensagem viva. Atos capítulo 4, verso 13. Olha, eu gosto desse verso. Volta e meia vivo citando esse verso, porque o final desse verso: ao ver a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, olha, praticamente analfabetos, iletrados e incultos, não tinham culturas e não tinham letra, admiraram-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Queridos irmãos, o seguidor de Jesus tem uma mensagem viva, seja ele letrado, analfabeto, seja lá o que for, seja lá intelectualizado, tem a mensagem. Há um trecho daí que diz assim: a verdade sumiu. Se não me engano, Isaías capítulo 49 diz assim: a verdade sumiu. E sabem de uma coisa? A verdade está sumindo de muitas cátedras de igrejas. A verdade está sumindo de muitas cátedras de igreja. É muito blá blá blá. E não se vai no cerne do problema. Haviam estado com Jesus. Quem tem estado com Jesus tem uma mensagem viva. Porque quem não tem estado com Jesus não pode dar o que não tem. Eu quero dizer uma coisa aqui. De maneira alguma eu quero ofender credo de alguém. Eu quero pregar a Bíblia. E o que vou falar, vou mostrar na Bíblia. Eu vou mostrar na Bíblia. É na Bíblia. Não estou aqui para ofender a religião de ninguém, mas a verdade precisa ser pregada. A verdade precisa ser pregada. Porque se não pregar a verdade, nós incorremos num grave pecado. A palavra do Senhor diz assim: clama a pleno pulmões. Abacuque diz: o Senhor me colocou lá no alto da torre para anunciar sua palavra. Queridos irmãos, realmente nós estamos vendo um grande festejo do povo católico com a presença do Papa. Não se pode negar que o homem é simpático, o homem tem um carisma, é carismático, ele é carismático. Ele sabe como se identificar com o povo, se identifica com o povo, e o povo gosta disso. Então nós estamos vendo aquelas aclamações, tudo. Veja bem, repito, eu quero mostrar a coisa na Bíblia, é na Bíblia. Muito bem. Não é uma ofensa isso, mostrar na Bíblia e chamar a reflexão da palavra não é ofensa. Ofensa é o que fizeram ontem.
Ofensa é aquilo que fizeram ontem. Os manifestantes, se não me engano, o nome era Mulheres Vadias, se não me engano, pegaram as imagens da senhora de Roma, quebraram numa manifestação contra o Papa, chutaram vários crucifixos e algumas dessas manifestantes estavam literalmente nuas. Isso sim, se ofender. Agora, a guerra com a prudência tem que ter a Bíblia. Aquilo lá não se faz. Aquilo é ofensa, aquilo não se faz. Xingar, ofender, isso é baixaria, não. Nós vamos para a palavra. O que a palavra diz? Olha, Roma diz que o Papa, o primeiro Papa do papado foi Pedro. Eles alegam isso baseado naquilo que aconteceu quando Pedro fez aquela confissão lá em Mateus capítulo 16, 16 a 18. Quando Jesus perguntou: o que dizem os homens ser o filho do homem? Uns dizem que tu é Elias, outros dizem que é um dos profetas que veio, outros dizem isso, outros dizem aquilo, e Jesus disse: e vós quem dizeis que eu sou? Aí Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse a Pedro: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, que não foi carne e sangue que te revelou, mas o Espírito. E sobre esta rocha construirei a minha igreja, sobre esta pedra construirei a minha igreja. Baseado nisso, então surgiu que Pedro foi o primeiro Papa e que a igreja foi edificada sobre Pedro. Não. Ali é um jogo de palavra. Tu és Pectro, e sobre Pectra edificarei a minha igreja. Pectro é uma rocha que pode ser removida. Petro é uma rocha que pode ser removida. E Pectra é uma rocha que não é removida. É uma rocha sólida. Então o que Jesus disse: tu és Pedro, a pedra pequena, e sobre esta rocha, ele, Cristo, a igreja seria edificada. E Paulo apóstolo, agora você vai lá para Efésios 2, 20, Paulo fala isso. Jesus Cristo, a rocha que a igreja foi edificada. E ainda o próprio Pedro, você vai lá para 1 Pedro, capítulo 1, capítulo 2, versículos 4 a 8, você vai ver exatamente isso, Pedro falando que a rocha onde a igreja foi edificada é Cristo. O próprio Pedro fala isso, e teríamos muito mais passagem para falar sobre o assunto. Então, queridos irmãos, o que me faz aqui, nessa análise bíblica, eu queria primeiro a ousadia daquele homem iletrado e inculto chamado Pedro. Qual foi a sua ousadia? O que é ousadia? Ousadia é intrepidez, é coragem. É coragem. Atos capítulo 2, Pedro fez um sermão corajoso: arrependei-vos, senão vocês estão condenados. Enfrentou a elite do judaísmo e falou o que o povo precisava ouvir. Resultado: 3.000 almas. 3.000 almas. Em Atos capítulo 3, vá para lá, Atos capítulo 3, depois de ter curado aquele paralítico, Pedro foi questionado pela mesma elite. Veja no capítulo 12 a 15. Atos capítulo 3, versículos 12 a 15. À vista disso, quando ele curou o paralítico, e que a elite judaica do judaísmo quis perseguir Pedro e contestar Pedro, olha o que ele diz aqui: à vista disto, aquele Pedro iletrado e inculto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disto? Por que fitais os olhos em nós? Olha aí, segundo Roma, o primeiro Papa, olha o que ele diz aí. Segundo Roma, não tem base bíblica isso. Segundo Roma: israelita, por que vos maravilhais disto?
Por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus Cristo, a quem vós traístes. E negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negaste o santo e o justo, que é Jesus, e pediste que vos concedessem um homicida. Dessarte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunha. E dá um pulinho para o verso 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Irmão, uma multidão, a elite judaica, todos ali, Pedro confrontou. Não teve palavras de o judaísmo é bom, houve aqui um pequeno, não teve não, confrontação. A mensagem de Pedro, ele era intrépido, por quê? Porque ele tinha uma mensagem, a mensagem viva. Eis aqui que Pedro é preso. Agora veja lá, Pedro é preso, por quê? Atos 4, 8 a 13. Capítulo 4, 8 a 13. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo, a mensagem era cristocêntrica, era Cristo na vida dele, o Nazareno, a quem vós crucificastes, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que está curado perante vós. Este Jesus, olha aí, este Jesus é a Pectra, é a rocha, rejeitada por vós os construtores, o qual se tornou a principal pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. A mensagem de Pedro, primeiro ousado, intrépido, porque esteve com Jesus. Ousado e intrépido porque esteve com Jesus. Mensagem cristocêntrica, porque andava com Jesus. Confrontava, mostrava a realidade, doa quem doer. A verdade tem que ser pregada. E finalmente, a visão bíblica de Pedro. Ousado, intrépido. Mensagem cristocêntrica, porque tinha uma visão. Tinha uma visão. É considerado, repito, pela Igreja de Roma o primeiro Papa. Sem base bíblica. Ousado, intrépido, tinha uma mensagem e tinha uma visão bíblica. Sabe qual é a visão bíblica de Pedro? Só lhe deu glória, só a Deus toda a glória, era a visão dele. E isso fica claro no livro de Atos, capítulo 10. Essa história os irmãos conhecem. Aqui começou o Evangelho realmente de uma maneira
bem clara foi quando a igreja, os judeus entenderam que o evangelho não era só uma coisa exclusiva do judaísmo, mas o evangelho estava assim aberto ao povo gentil. As chaves do reino estavam com Pedro, essas sim, que era abrir o evangelho para os gentios. E praticamente esse texto deixa claro. Pedro tem uma visão no capítulo 10, é um homem, um gentil, não era judeu, era um gentil piedoso, era um homem de muita piedade, muita caridade, mas ele fazia aquilo realmente pensando em Deus com seriedade, não apenas por um ato religioso, um ato caritativo, não. Havia uma fome no coração daquele homem chamado Cornélio. Ele era sincero, ele não sabia, pensava que isso aqui é a salvação, mas havia uma fome no coração dele. Então Pedro tem uma visão, vai lá à casa de Cornélio, mas Senhor, a visão viu uma porção de alimentos que eram impuros para os judeus. Senhor, tem muita coisa impura aí, não chames impuro aquilo que eu purifiquei. Resultado, vai até a casa de Cornélio, Cornélio também recebe uma ordem, vão buscar Pedro. Pedro é levado à casa de Cornélio. Veja, ele entra na casa de Cornélio, agora lá no capítulo 10, versículos 21 a 26. 10, versículos 21 a 26. Então vejam como se deu Pedro, o encontro dele com Cornélio. Pedro, pois, convidando-os a entrar, os homens de Cornélio foram buscar Pedro, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com aqueles homens de Cornélio. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram na companhia de Pedro. No dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, prestem atenção, presta atenção nesse detalhe aí, só lhe deu glória. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se aos pés de Pedro, o quê? Adorou. E Pedro aceitou a adoração de Cornélio, certo? Não. Só lhe deu glória. Imediatamente ele pegou Cornélio e disse: levanta-te, Cornélio. Olha só, Pedro o levantou dizendo: ergue-te, porque eu também sou um homem. A visão é a glória de Deus, não é a glória do homem. Deus não divide glória com ninguém. A visão é a glória de Deus. Levanta-te, porque eu também sou um homem. Pedro anunciou Jesus diante de todos. Pedro anunciou Jesus diante de todos e toda a glória do Senhor. Dá um pulinho lá para os versos 37 e 43 ainda do capítulo 10, 37 até o verso 43. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Note quantas vezes na mensagem de Pedro o nome Jesus, o justo, o servo, o nazareno. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas a testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos.
e nos mandou pregar ao povo e testificar que Ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecado. Oh, meus amados, viram a mensagem de Pedro? É Jesus, é Jesus, é Jesus, arrependei-vos e convertei-vos. Levanta-te, Cornélio, porque eu sou um homem. Agora eu pergunto, se numa plateia daquela, quase 3 milhões de pessoas, fosse pregada a mensagem que Pedro pregou, arrependei-vos e convertei-vos. Qual foi a mensagem pregada, gente? Qual foi a mensagem pregada? Qual foi? Foi a mensagem, eu fiquei ali, observando tudo que eu podia observar, observei, vi vários jornais. Qual foi a mensagem? Vamos dialogar. Chuva, frio, vocês não gostam de chuva nem frio, mas vocês têm fé maior que chuva e frio, ovacionado. Gente, qual é a mensagem? Aonde? Arrependei-vos, convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Convertei-vos ao Deus Santo, porque sem conversão vocês estarão condenados para o inferno. Essa é a mensagem que Pedro pregou à elite judaica. Essa é a mensagem que Pedro pregou no Pentecoste. Meu amigo, eu não estou aqui, repito, eu mostrei na Bíblia aquilo que Roma diz que foi o primeiro Papa. Sem base bíblica ela fala isso, não tem base aqui. Mas o que deveriam então fazer, já que dizem que ele foi o primeiro, o que deveria ser feito? O que deveria ser feito? A pregação. Termino. Gente, uma coisa que Pedro bateu, a Bíblia bate, mas as mensagens de Pedro sempre bateu: arrependei-vos e convertei-vos. Primeiro arrependimento de quê? Da tua vida errada, do teu pecado. Você é um pecador miserável, tanto quanto eu. Agora um dia eu entendi, eu não posso me salvar, gente. Como é que eu vou me salvar diante de um Deus santo? Como é que eu vou me colocar no céu? Eu não posso. Eu estou perdido. Mas aprove a Deus, na plenitude dos tempos, enviar seu Filho amado, para que fosse imolado naquela cruz maldita, para que esse maldito fosse bendito hoje. E vocês aqui serão benditos mediante o preço maldito que Cristo pagou naquela cruz. Maldito porque a Bíblia diz que todo aquele que for pendurado no madeiro é maldito. E Jesus se fez maldito para que nos tornássemos benditos. Entende agora por que tem que ter um inferno? Entende por que tem que ter um inferno? Inferno é uma questão de justiça, gente. Quer dizer que um grupo que escolhe o caminho estreito depois vai viver junto com quem escolheu o caminho largo? Não dá, não tem como. Ao mesmo tempo que Deus mostra o amor no caminho estreito, tem que mostrar a justiça no caminho largo. Agora está diante de você. Está diante de você. Nosso Senhor disse: estou à porta e bato. E em Provérbios, apontando para Jesus, há um verso que eu aprecio muito, diz: filho meu, dá-me teu coração. É Jesus pedindo: filho meu, dá-me teu coração. Era essa mensagem que tinha que ser pregada aí, esses dias todos. Essa mensagem é que devia ser pregada. Mas não, essas palavrinhas que o povo gosta de ouvir, bate palma, é para chorar, mas não aquelas lágrimas
emotivas, emoção, não, lágrimas de contrição, de arrependimento, que nem aquela mulher que chorou quando ela viu o que ela era, chorou, e aí pegou, foi lá nos pés de Jesus, beijou os pés de Jesus, as lágrimas, perfume, e com os cabelos ela enxugava os pés de Jesus. Aí o fariseu, se ele soubesse que essa mulher... Ô Simão, eu entrei na tua casa, não me falaste nada, não me deste um beijo, nada, mas ela, desde que entrei aqui, não cessa de me lavar os pés. Por onde for pregado esse evangelho, será lembrado o que essa mulher fez. Meu amigo, arrepender e converter, porque se não houver arrependimento, tu está perdido, está mesmo, não tem jeito, é uma questão de justiça. Só há salvação no Senhor Jesus Cristo. Olha, pastor, igreja, esse templo aqui, placa de igreja, ninguém põe ninguém no céu, não põe. Só um é que salva o homem. Não é Nossa Senhora, não é São Tadeu, não é santo nenhum, não é Paulo, não é Pedro, não é São Pedro, não é São Paulo, não é São João, não. Quem põe o homem no céu é aquele que desceu do céu, foi pregado, crucificado, morto, sepultado, ressuscitou, está à direita do Pai e vai vir buscar a sua igreja. Ele virá buscar os seus, aqueles que o reconheceram como o único capaz de satisfazer a justiça do Pai, sendo imolado na cruz do Calvário. Meu amigo, nessa noite, vá para o caminho estreito, é vida eterna. O caminho largo é tão atraente, mas é tudo aqui de baixo, é efêmero, é passageiro, tudo passa, meu filho, tudo passa. Um dia vai chegar, vão te colocar dentro daquela casinha de tábua ali, tá, vão fechar, alguém vai chorar por você, vão pôr umas florzinhas lá, até logo e vai para lá, ó. Ou vai para o Cadígio, ou para o da cidade, ou para o Parque da Saudade, mas vai. Mas a tua alma vai para onde? A tua alma é eterna. Vai para onde? A alma. Vai para onde? Entra no caminho estreito. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por Ele, o caminho estreito. Que Deus te abençoe e te ajude hoje a entrar pelo caminho estreito. Que Deus nos abençoe. Amém? Nós vamos nos colocar em pé. Eu convido os irmãos a terem uma oração silenciosa. Meu amigo, se você ouviu a mensagem, entregou a sua vida a Jesus, eu não vou chamar ninguém aqui na frente, não. Não vou chamar ninguém aqui na frente. Mas nós gostaríamos de saber se você ouviu, entendeu isso e quer entregar o teu coração a Jesus. Escolheu o caminho estreito. Você reconhece realmente, eu não posso me salvar, não há santo que me salve, não há igreja que salve você, não há papa que te salve, não há senhora que te salve. Quem pode te salvar é Jesus. Agora você tem que reconhecer que é um pecador, se arrepender dos seus pecados, entregar o coração a Ele. Se alguém aqui nessa noite entendeu isso e quer entregar seu coração, não precisa vir aqui à frente, não. Só levante a sua mão. Onde você estiver, levante a sua mão. Há aqui alguém? Levante a sua mão. Só vou orar por você. Deus abençoe. Pode abaixar. Há mais alguém? Há mais alguém? Há mais alguém? Onde você estiver, lá na galeria, aqui embaixo. Eu vou franquear, se
quiser depois falar comigo, com o pastor Vitor, e esse jovem conhece a mim, é o pastor Vitor, terminando o culto, se quiser, pode nos procurar. Agora, se quiser vir à frente também, pode vir, fica à vontade, para que a gente possa orar por você. Há mais alguém? Eu não vou me alongar, vou terminar o apelo. Há mais alguém? Não vamos cantar, é assim. Reconhece que é um pecador, quer entregar seu coração ao Senhor, está afastado de alguma igreja, ou dessa igreja ou de outra, hoje quer acertar a sua vida, levante a sua mão, quer voltar para o aprisco hoje, onde você estiver. Se há aqui alguém nessa situação, levante a sua mão. Muito bem, nós vamos orar. Após a oração, esse jovem então, nós o conhecemos, e depois então fala conosco, filho. Deus eterno, agradecemos ao Senhor por tudo aquilo que aconteceu aqui hoje, desde a manhã até o trabalho da noite. Obrigado por tudo, pela escola dominical, o estudo que tivemos ali, que tanto nos abençoou. Também o culto da manhã, a mensagem que desafiou a tua igreja, Senhor, a seguir o Senhor. E também aqui agora, Senhor, essa vida preciosa e outros também que talvez foram tocados. Que o Senhor complete a obra que começou nessa vida hoje, Pai, que o Senhor a complete. Obrigado por Jesus Cristo ter vindo ao mundo e nos purificado de todo o pecado. Leva-nos em paz para os nossos lares, em nome de Jesus e para a sua glória. Amém. Quando orares, eu te ouvirei. Agora e para sempre serei teu abrigo. Eu serei contigo, pois eu sou teu Deus. Serei contigo, ao teu lado estarei.